Queridos irmãos, querida família, bem-vindos a mais uma sexta-feira online. É bom podermos estar juntos, mesmo desta maneira diferente, depois de mais uma semana de trabalho intenso, para alguns de confinamento forçado, por causa da realidade tão difícil que estamos a viver. Mas é bom podermos, ao fim de uma semana, podermos ter este momento de comunhão, de partilha das Escrituras. Temos estado a refletir sobre sermos imitadores de Jesus. O alvo da nossa vida é sermos cada vez mais parecidos com Ele. E aquilo que vamos fazer nas próximas semanas é observar nos Evangelhos aspectos da vida, da vivência de Jesus Cristo que nós precisamos imitar, que nós precisamos viver para sermos cada vez mais parecidos com Ele. E o primeiro aspecto que eu trago para vós é que nós devemos ser imitadores de Jesus, vencendo a tentação como Jesus venceu. Jesus foi em tudo tentado, em tudo provado como nós, mas a Bíblia diz que Ele passou por essas tentações, por essas provas, sem pecar, sem falhar. E hoje vamos observar um texto muito conhecido das Escrituras que nos falam talvez da descrição mais profunda, mais pormenorizada de um momento de prova que Jesus enfrentou, e tentaremos encontrar alguns aspectos da vitória de Jesus para aplicar à nossa vida. Lembrem-se, o que nós desejamos é ser imitadores de Jesus. Então, a Bíblia relata-nos em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Eu sei que vai passar aí no rodapé, mas peguem na Bíblia também, nas vossas Bíblias, e vamos ler juntos este texto. Mateus 4, versículo 1 ao 11. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre um pináculo no templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém. Estou certo, todos nós já lemos este texto, já ouvimos algumas meditações sobre o mesmo, e hoje faremos a mesma coisa. Tentaremos extrair algumas ideias baseados neste objetivo, sermos imitadores de Jesus. E neste caso, desejamos vencer a tentação, vencer a prova, como Jesus venceu. Todos nós somos tentados das mais variadas maneiras. Todos nós, infelizmente, já caímos em tentação, já pecamos, já erramos. Jesus não. Jesus enfrentou as maiores provas, as maiores batalhas, o clímax da tentação, e sempre saiu vitorioso. Sempre saiu vitorioso. Tentaremos descobrir alguns motivos porquê que ele conseguiu sair vitorioso. A primeira nota que eu encontro e que eu partilho convosco nesta noite é porque para sermos vitoriosos, temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Para sermos vitoriosos, temos que ser guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que foi o Espírito que conduziu Jesus até ao deserto. Vejam, há momentos da nossa vida em que o Espírito pode conduzir-nos ao deserto. Neste caso, esta condução ao deserto foi com o propósito de Jesus estar perto do Pai, de Jesus orar, Jesus buscar a presença dele, antes de começar o seu ministério efetivo, antes de juntar os seus discípulos para a obra que ia começar. Jesus retirou
tirou um tempo para estar no deserto, buscando a Deus, procurando a Deus, jejuando na presença dEle. Olhem, amanhã começaremos um tempo de jejum e oração como igreja, e nós podemos aprender algumas coisas com Jesus. O próprio Senhor, na sua humanidade, para nos deixar o exemplo, Ele revelou que era importante estarmos separados para buscar a Deus, para orar a Deus, para clamar a Deus. A Bíblia diz que durante todo esse tempo o diabo esteve lá tentando, provocando, tentando levar a desistir, a desanimar, tentando levar ao fracasso, ao pecado, mas ele estava a ser guiado pelo Espírito Santo, estava a ser orientado pelo Espírito Santo, estava na comunhão íntima com o Pai e por isso pôde sair vitorioso. O diabo, ou pelo menos os evangelistas, relata-nos três aspectos principais da tentação que o diabo lançou sobre Jesus e que lança certamente também sobre nós. Olhem, o primeiro aspecto é que Jesus foi tentado no corpo, tentado nas suas necessidades físicas. E é curioso, antes de observarmos isso com mais atenção, é curioso a frase que o diabo utiliza nas duas primeiras, e podemos subentender que também estava presente na terceira: se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. O Pai tinha declarado que Ele era o Filho. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. A Ele escutai-o, Ele ouviu. E agora o diabo lança a tentação. Começa por uma verdade que ali está. Não há dúvidas que Jesus é o Filho de Deus. E então o diabo quer tentá-lo a mostrar isso de forma incorreta, de forma errada, de forma pecaminosa. Temos que estar bastante vigilantes e atentos, porque ele é astuto e vai querer destruir a nossa comunhão e a nossa vida espiritual. Então ele vai tentá-lo no corpo. Diz: olha, se tu és o Filho de Deus, estás com fome, estás necessitado, manda que estas pedras se transformem em pão, resolve os problemas físicos, resolve os problemas da humanidade, resolve os problemas do corpo, o problema do físico, resolve isso. Não há motivo para estares a padecer fome, a padecer necessidade. Tu és o Filho de Deus, faz um milagre para te servires a ti mesmo. Mas os milagres de Deus, a ação sobrenatural de Deus, deve ser para servir os outros, para trazer glória para o Pai. Nós estamos dependentes dEle, dependentes do Senhor. E é interessante a resposta que Jesus lhe dá. Ele diz: olha, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mais importante que os bens materiais, mais importante que o cuidado físico com o corpo, mais importante que o pão para comer, é a minha vida espiritual, é a minha comunhão com Deus. Nem só de pão o homem vive essencialmente e vive espiritualmente e vive eternamente pela palavra que sai da boca de Deus. Jesus está-lhe a dizer: olha, eu separei-me para estar aqui neste lugar desértico, é para buscar a palavra de Deus, é para buscar a Deus, é para buscar o Pai, é para estar numa intimidade profunda e íntima com Ele. Nós venceremos a tentação quando a palavra de Deus fizer parte da nossa vida, quando a palavra de Deus for o essencial em nós, quando nos alimentarmos da sua palavra. Ele estará lá para nos socorrer e para nos orientar, vencendo a tentação como Jesus. Olha, vencemos a tentação pela palavra, pelas Escrituras. Jesus disse, está escrito, a palavra diz: não só do pão físico o homem viverá, mas da palavra que sai da boca de Deus. O diabo tenta um segundo aspecto. Vai tentar Jesus na fama, no sucesso. E usa mais uma vez a mesma frase: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo. Bom, o pináculo diz: lança-te aqui abaixo, porque até está escrito, e vejam que o inimigo das nossas almas conhece bem as Escrituras também. Ele diz: está escrito que Deus vai dar ordem aos anjos para te tomarem nas suas mãos, para que se tropeçares numa pedra não caias, não te destruas. Lança-te, e sem dúvida que isso será uma demonstração de que tu és o Filho de Deus. As multidões, as massas populosas vão aplaudir e vão ver que tu és um profeta divino. Jesus não se movia pela fama. Ao contrário, a Bíblia diz que muitas vezes
ele fugia das multidões para se chegar ao Pai, para que a fama, o orgulho não tomasse conta do seu coração, da sua vida. Ele separava-se disso. Vieram-no fazer rei e ele rejeitou, porque ele veio nesta primeira fase para trazer um reino diferente. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, para inaugurar um reino espiritual, para poder possibilitar a nossa salvação, a nossa redenção. Mais do que o reino físico aqui na terra, Jesus está preocupado em construir uma família, um corpo espiritual, com todos aqueles que o aceitarão como Senhor e Salvador das suas vidas. E vejam que o diabo quis torcer as Escrituras, quis torcer a verdade bíblica para que Jesus caísse nessa tentação. O que é que Jesus faz? O que é que Jesus faz? Jesus usou a palavra do Senhor, manejando-la corretamente para vencer a tentação. O diabo quis usar Deus, usar a sua palavra de forma mágica, de forma a que nós possamos receber alguns benefícios pessoais, mas Jesus diz, não, este não é o caminho, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não somos chamados para tentar ao Senhor, somos chamados para confiar no Senhor. Venceremos as tentações, as provas, venceremos o pecado na medida em que confiarmos mais em Deus. Viram? Temos que ter intimidade com Ele, separar tempo para estar com Ele, separar tempo para estar na sua presença, alimentar-nos da sua palavra, e depois temos que confiar nele. Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos descansar nele, que Ele está sem dúvida a cuidar de nós. Nós não podemos usar a Deus. Deus não é nosso criado, nosso funcionário, nosso empregado. Nós não podemos usar a Deus. Não podemos usar as suas promessas como nós queremos, para realizar a nossa vontade, para trazer satisfação ao nosso ego, para levantar o nosso nome. Não, nós estamos aqui na terra é para levantar o nome de Jesus, para exaltar a Jesus, para glorificar a Jesus. Ele é que tem que ser levantado e não nós. A fama tem que ser toda para Ele, a glória tem que ser toda para Ele, a honra tem que ser toda dele. Nós não procuramos o aplauso dos homens, não, nós desejamos agradar ao Pai, nós desejamos servir ao Pai, e Jesus dá-nos um exemplo extraordinário. Devemos submeter-nos a Ele, ao Pai, à sua palavra, e nunca ao contrário. Nós é que temos que nos submeter a Ele, nós é que somos servos dEle, nós é que temos que nos submeter à sua palavra, à sua verdade. Não é Ele que se tem que submeter a nós. Então Jesus está-nos a ensinar que nós venceremos a tentação na medida em que nos apropriarmos da palavra, declararmos a palavra, vivermos a palavra e descansarmos em Deus. O diabo tentou Jesus numa terceira dimensão. Tentou no corpo, nas necessidades físicas, na fama, no orgulho humano. Logo a seguir, uma tentação focada no poder. O diabo agora volta-se para Jesus e diz, olha, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ele tinha tentado Jesus na sua necessidade física, na sua fome, tinha tentado Jesus na fama, na glória, e agora, de certa maneira, o diabo está a dizer, existe um outro caminho para tu alcançares o teu objetivo. Tu queres ser rei, queres reinar, queres governar. Olha, não precisas de ir à cruz para isso acontecer. Não precisas conquistar pela dor, não precisas conquistar o poder pela dor, pelo sofrimento. Basta que me adores. Não necessitas passar por todas essas provas e lutas. Basta que prostrado me adores e todos os reinos da terra serão entregues a ti. Cuidado, irmãos. O diabo muitas vezes quer nos fazer escolher o caminho aparentemente mais fácil, o caminho aparentemente mais simples, o caminho do sucesso imediato. Mas nós somos chamados a descansar e a confiar em Deus. Jesus olhou para o diabo e disse, vai-te, Satanás,
porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O caminho é sempre sujeitar-nos a Deus, o caminho é a nossa submissão a Deus, o caminho é cultuar a Deus. Só Deus é digno da nossa adoração, Ele é o único merecedor da nossa adoração. Não vamos escolher caminhos mais fáceis. Por vezes o caminho mais difícil é aquele em que Deus estará connosco, nos honrará, cuidará de nós. Olhem, muitos irmãos nossos aí espalhados pelo mundo diariamente têm que enfrentar esta escolha. Alguns no meio da prova, da perseguição, na prisão, são desafiados pelas autoridades. Olha, é simples, vais ser liberto, voltas à família, voltas a ter trabalho, a ter casa. Basta negares a fé em Jesus, basta negares a tua confiança em Deus. Eles têm que fazer uma escolha e a maior parte deles diz: não, eu quero adorar a Deus, só a Deus adorarei. Isso traz como consequência a prisão, às vezes a tortura, até a morte. Mas eles têm em vista um foco que não está colocado só nas coisas passageiras deste mundo, que não está colocado simplesmente naquilo que é o dia a dia. Eles não olham só para a felicidade do aqui e do agora, não, eles olham para a eternidade, para a vida eterna. Jesus está a dizer ao diabo: eu sou rei, eu sou Senhor, eu não preciso sujeitar-me a ti e adorar-te a ti. Não, o único a quem nós devemos adorar é o Pai. Está escrito, a Bíblia diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus estava a dizer: eu prefiro o caminho da dor e do sofrimento com o Pai comigo, do que o poder e a glória momentâneos sem Ele. Irmãos, e nós devemos fazer esta mesma escolha. Nós precisamos caminhar com o Pai. Às vezes vamos caminhar em circunstâncias difíceis. Às vezes escolher caminhar com o Pai vai trazer consequências imediatas de dor, de sofrimento, de rejeição. Irmãos, é melhor caminhar no sofrimento, na dor com o Pai. É melhor passar pelo vale da sombra da morte com Ele do que viver um sucesso passageiro sem Ele. Jesus está a ensinar-nos que nós devemos depender do Senhor, devemos adorar só ao Senhor, devemos servir só ao Senhor. Esse é o sucesso, esse é o caminho para vencermos a tentação como Jesus. Deixem-me deixar-vos uma última nota muito importante, pois tudo isto temos refletido, é que quem permanece fiel não deixará de ser recompensado. Quem permanece fiel não deixará de ser recompensado. O diabo tentou a Jesus no seu corpo, na mente, com a fama, com o poder. Ele tentou de todas as formas durante aqueles 40 dias, mas ele manteve-se fiel ao seu compromisso de obedecer às Escrituras, de se submeter ao Pai, de caminhar em santidade, em verdade. E quem permanece fiel não deixará de ser recompensado. No fim deste tempo, a Bíblia diz que vieram os anjos de Deus e serviram a Jesus. O Pai sabe das nossas necessidades. Ele não ignora as nossas necessidades. Ele não ignora aquilo que estamos a ver e a passar. Vamos confiar nele. Vamos descansar nele. Vamos olhar para ele. No fim, quem permanece fiel não deixará de ser recompensado. Tanto aqui nesta vida, mas particularmente na nossa confiança para a vida eterna, que estaremos com ele e que desfrutaremos com ele. O apóstolo Tiago diz isto de outra maneira, ou podemos concluir com a ideia que ele nos transmite. Ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que nós vamos vencer a tentação como Jesus? Como é que nós vamos ser imitadores dele? Olhem, Tiago diz-nos 3 coisas importantes. Há uma ordem, uma sequência importante a reter e a viver. Primeiro, sujeitai-vos, pois, a Deus. A Bíblia diz que o Espírito guiou Jesus até ao deserto. A Bíblia mostra que ele escolheu sujeitar-se a Deus. Ele estava a deixar-nos o exemplo, estava a mostrar-nos o caminho, e é fundamental sujeitarmos a Deus. Só ao Senhor adorarás, não porás o Senhor à prova, de forma alguma. Ele nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava a sujeitar-se ao Pai, e agora Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, submetam-se
a Deus, creiam no cuidado de Deus. Quem se sujeita a Deus está equipado, está capacitado de uma autoridade sobrenatural para resistir ao diabo. Irmãos, não é o contrário. Não vamos começar por resistir ao diabo. Não. Primeiro temos que nos sujeitar a Deus. Só sairemos vitoriosos da nossa batalha contra o diabo, contra a nossa carne, contra os nossos desejos, na medida em que nos submetermos a Deus, em que buscarmos a Deus, sujeitai-vos a Deus, resisti então ao diabo, e a Bíblia diz, Ele fugirá de nós, sairemos vitoriosos, sairemos vitoriosos. É isso que o Senhor nos está a dizer. Olhem, onde o primeiro Adão falhou, aquilo que o primeiro Adão não fez, aquilo onde Adão e Eva falharam, pecaram, porque não se sujeitaram a Deus, não obedeceram à voz de Deus, não aceitaram as indicações de Deus, mas preferiram dar ouvidos ao diabo, caíram em pecado, em destruição, em morte. Foi aí que Jesus não falhou. Jesus deixou-nos o exemplo. Ele ensinou-nos como fazer para vencer como Ele, para vencermos a tentação. Qual é o caminho? Sujeitai-vos a Deus. Aleluia! Resisti ao diabo e Ele então fugirá de nós. E nós queremos ser imitadores dEle, queremos ser cópias dEle, queremos aprender com Ele. Vamos vencer o diabo, a tentação, como Jesus venceu também. Estamos então começando este tempo de oração, de busca de Deus. E nós para quê? Para nos sujeitarmos a Deus. Para quê? Para resistirmos ao diabo. Porquê? Qual será o resultado? Ele fugirá de nós. Ele fugirá de nós. Não sei que prova, que luta que estás a enfrentar, mas o caminho é este, sujeitar-nos a Deus. O caminho é resistir ao diabo, e não tenhamos dúvidas, com a ajuda do Senhor, com a presença dEle, Ele fugirá de nós. Vamos orar juntos, para que o Senhor nos dê força e coragem e ousadia para enfrentar as provas que aí estão. Senhor, estamos juntos como tua igreja. Estamos buscando a Ti, queremos orar uns pelos outros. Sabemos que o diabo, inimigo das nossas almas, não está satisfeito. Ele veio para matar, para roubar, para destruir, mas em Ti nós temos encontrado vida, vida com abundância. Abençoa cada família da Tua igreja, abençoa cada um que nos está a acompanhar nesta noite, ouvindo a Tua palavra, a desejar ser Teu imitador, a tornar-se um vitorioso sobre o diabo, sobre a tentação, sobre o pecado, como Tu foste. Senhor, dá-nos, Senhor, o desejo de nos submetermos a Ti, de Te conhecermos melhor, de nos alimentarmos de Ti, da Tua palavra, para podermos resistir no momento da prova, do dia mau, e sabermos que sairemos vitoriosos. Abençoa a Tua igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, amanhã começaremos um tempo de oração e jejum, 21 dias. Aqui várias igrejas da Grande Lisboa vão se juntar e nós queremos estar orando e jejuando juntos. E para ajudar os irmãos, vamos criar uma dinâmica na nossa página do Facebook, pelas 20 horas, durante estes 21 dias, vamos fazer um pequeno devocional em direto. Juntem a família, vamos ter ali um tempo de oração, como tínhamos combinado e desafiado os irmãos, todos os dias, durante estes 21 dias, tentar, das 20 às 20h30, termos um tempo em casa, em família, sabendo que todas as famílias da nossa igreja estarão a fazer o mesmo, orando juntos. E nós estaremos lá, em direto, para um tempo muito curto, comunhão de partilha, de desafio. Então, juntem-se a nós. E domingo, se Deus quiser, pelas 10 horas, estaremos juntos louvando a Deus, adorando a Deus, cultuando a Deus. Os irmãos não deixem de estar presentes ou fisicamente, se não houver nenhuma alteração às regras, ou aí em casa, se tiveres uma situação de saúde frágil, um grupo de risco, fica em casa, protege-te e sem dúvida que o Senhor não deixará de falar ao teu coração e à tua vida. Receba um abraço e que a paz de Deus seja com todos vós. Amém.